Olá pessoal, então quero mostrar para vocês as taxas. Eu fiz nesse feriado aí alguns estudos de taxas dos títulos públicos no Tesouro Direto que eu vou publicando para vocês. E esse estudo aqui, gente, é o introdutório, em que nós temos as mínimas e as máximas que ocorreram no ano de 2020. Quando o título já existia em janeiro, como por exemplo o IPCA 35, são considerados os dados do dia 2 de janeiro até o dia 4 de setembro. Essa é a data limite, tá? Lá nas tabelas das cotações diárias, NTNB, LTN, NTNB principal, NTNF, essas tabelas aí, lá no histórico de preços e taxas, eu baixei todas elas e fiz as análises. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e quando o papel começou em fevereiro, como por exemplo, esses tesouros IPCAs com juros aqui, todos eles começaram em fevereiro. Então, é do dia 10 de fevereiro em diante, até o dia 4 de setembro de 2020. Então, gente, e 2020, que ano, hein, gente? A gente ainda está correndo o ano, mas um ano assim de altos e baixos, de variação de taxa muito forte. Isso é muito importante porque essas oscilações de taxas muito fortes mostram exatamente como cada papel se comporta. Isso não aconteceu em 2019. Em 2019 as taxas foram mais tipo ladeira abaixo. E 2020 foi mais uma montanha russa. Está sendo até agora, pelo menos. Então vamos lá, pessoal. Olha só que interessante aqui. Ó. Nos prefixados, a gente vê, depois a gente tem um estudo de oscilação, e essas informações aqui, de certa forma, são introdutórias ao estudo de oscilação, que vai ser publicado essa semana ainda. Não percam, tá? O que acontece? Os prefixados mais longos um chegou a 9,5% de taxa, outro quase 9%. E vejam os tesouros IPCAs. Só um deles passou-se de 5%, mas olha o prazo dele, 2055. Isso é interessante porque a gente já começa a ver ter uma noção aí de que os papéis com potencial para extrapolar mais as taxas são realmente os prefixados, certo? Porque os IPCAs, com tudo isso que aconteceu, e se você for falar de NTNB principal, nem o 45 chegou a 5%, a taxa máxima foi esta aqui, e a taxa mínima foi esta. Então isso, vejam o que esperar de um comportamento futuro dos papéis. Por isso que é importante conhecer a oscilação. Tá? E aqui a mínima e a máxima é uma introdução a essa questão da oscilação que a gente vai publicar essa semana. Tá? Outra coisa, conhecendo as mínimas e as máximas, a gente também pode ter assim começar a desenvolver aquele feeling, aquela intuição que eu tanto falo no canal, que a gente só consegue desenvolver mesmo indo na chuva e se molhando. Ou seja, você tem que comprar o título, você tem que comprar ali, mesmo que seja a fração mínima, você tem que comprar e começar a olhar aquele ovinho que você colocou na cesta, você tem que começar a olhar para ele, né, com calma. Então vejam que você pode, então, sabendo a mínima e a máxima, comparar a última compra que eu fiz. Ela está mais perto da mínima, está mais perto da máxima, ela está na média, ela está no meio termo. Eu já vou mostrar a média do ano, porque tem conceitos diferentes. Né? Tem a média e tem a mediana. Né? A mediana seria o número que separa esses dois aqui em duas metades, e a média que é realmente a média aritmética do período. Eu só fiz a média aritmética, tá? A mediana, se tiver alguém que gosta aí, pode calcular, tá? Aí a questão é a seguinte, isso aqui é um termômetro, então quando eu olho assim, a taxa no IPCA longo bateu, tá próximo de 4%, bateu 3,8%, como é que eu vou saber se isso é bom ou não? Ora, eu vou saber se isso é bom ou não porque ele está mais próximo, 4% está mais próximo da máxima ou da mínima, né? Sendo que a gente sabe que ele não passou de 5. Vejam, com a eclosão da pandemia, ele não passou de 5. Quando ele bate 4. Essa taxa é boa ou é ruim, gente? Essa taxa é boa.
tá? Por quê? Porque é uma taxa, e no IPCA 26, então, ela é simplesmente excepcional, porque ele não passou de 4,5. Então, 4,8 bateu 4 aqui, é uma taxa boa, está mais próxima da máxima. E quando que aconteceu essa máxima? Quando o Tesouro ficou fechado, quando o mercado estava em pânico, quando a Bolsa estava tendo fechamentos pela quedas contínuas de 10%, né, que é o quando quebra lá o home broker e ele fecha. Então, quando a Bolsa teve essas sucessivas, e o Tesouro Direto também, esses sucessivos cancelamentos de negociações, é que essas taxas aconteceram. Então, quer dizer, 4% está mais perto disso do que 3,19%. Ah, não, mas é 0,81 e 0,83, ele está mais perto da baixa. Sim, mas a questão é que essa taxa aqui, ela não aconteceu de uma maneira natural. Ela aconteceu lá num instante só, 5 minutos que o Tesouro abriu e aí fechou de novo, certo? Então, por isso, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na média aqui, pessoal, para a gente ter uma noção melhor do que nós temos. Então, olha aqui, ó, a média no ano, e aí nós tivemos meses assim, março, abril e maio, meses de taxa boa, de taxa alta para comprar no Tesouro, quase que o tempo inteiro. E então esses meses aí puxaram a média do ano para valores quase ideais de compra no ano, certo? Então, quem está com uma taxa mais próxima disso aqui, claro, não fica frustrado se a sua média ou se as suas compras estão muito longe da máxima, porque isso aqui realmente quase ninguém conseguiu entrar, porque eram taxas assim que aconteceram ali brevemente, quase não tinha como entrar nessa taxa aqui. Mas dessas médias aqui já é uma coisa mais viável, mais factível. Então, tranquilo de entrar. E aí você pode ir estimando a sua taxa. E para semana, pessoal, aí isso aqui é da semana passada, entre 31 de agosto e 4 de setembro. Vejam o que aconteceu nesse período aí, comparando o ano de 2020 com a última semana ali, finalzinho de agosto, começo de setembro. O mercado está bem mais relaxado, bem mais tranquilo, mas não muito, por causa da questão fiscal. Então vejam aqui que no curto prazo, ó, a média do ano 4,8 no pré-23 e 2,8 no IPCA 26 já são bem menores, 4,11 no pré-23 e 2,4 no IPCA 26. Então, nesses prazos mais curtos, as taxas já caíram bastante. Então, o que traduz isso? Que o mercado está tranquilo com o caminhar da pandemia. A pandemia vai caminhar para uma resolução, a gente só não sabe quando. Mas nos IPCAs longos, vejam que a média da semana passada se aproximou no caso da média do ano, 3,7, bem mais próximo de 3,89 do que 2,4 de 2,8, entendam? Então aqui a diferença aqui é bem menor. Então os tesouros IPCAs longos continuam guardando tensões, mesma coisa nos IPCAs com juros longos, ó, o 40 e o 55 especialmente o 55 que está em 4%, muito próximo da média anual, 4,12. Ou seja, tem muita tensão, muito risco guardado ainda nessas taxas aqui, do IPCA 35, do 45, do 40 e do 55. Por quê? Porque a média na semana está mais próxima da média do ano e a média do ano reflete um período de estresse muito grande. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos um potencial de, ao se resolverem essas tensões, essas taxas do IPCA 35, 45, 40 e 55 virem a cair, mas isso não é garantido. Tá? Mas nós temos este potencial. Nós temos o potencial nos papéis mais curtos, IPCA 26 e pré-23, sim,
mas vejam como eles estão mais próximos da mínima. 2,4 está mais próximo de 2, 4,11 está mais próximo de 3,7, sim. Então eles estão assim com uma gordurinha menor para fazer ganho na marcação a mercado ou para você comprar bem no longo prazo. Mas o prazo deles é mais curto, então isso até que não influencia tanto. No caso 6,49 do pré-26 cair para 5,8 dá um ganho na marcação a mercado interessante por causa do prazo dele, né? 6 anos. Mas é 0,7 a diferença de taxa. Vejam que no IPCA 55, ó, também dá 0,7 aqui, 3 para 2, dá menos. A questão é que aqui dá 0,6, 0,5, a diferença de taxa no IPCA 35,45. Mas pelo prazo, 9 anos a mais, 19 anos a mais, o que acontece? O prazo faz uma magnitude, quanto maior o prazo, maior a magnitude no preço. Mas a gente sabe também que esses IPCAs longos, você vai ter por mais tempo o efeito do imposto, o efeito da postergação do imposto de renda e o efeito do juro composto. Então, esse prazo mais longo traduz uma oscilação maior de preço? Sim, mas deixando o capital acumular, ele traz mais benefícios. Então, gente, o que dá para dizer das médias desta semana que acabou de passar antes do feriadão? Que as médias estão boas para comprar e se elas continuarem próximo disso, nessa semana que está abrindo hoje, terça-feira, dia útil, são taxas interessantes para comprar. Para comprar aonde? Olha, basicamente nos prefixados mais longos, o 26 e o 31, nos IPCAs mais longos e em qualquer IPCA com juros, tá? O IPCA 2030 é bem neutro, porque ele está quase no meio termo entre a mínima e a média do ano, 3%, está bem no meio entre 2,7 e 3,6, está bem nesse ponto aí. Se a gente fizesse uma média entre 3,3 e 2,7, daria 3. Então ele está bem no meio, certo? É bem neutra a recomendação mesmo, ele seria... Só se você gosta do prazo mesmo, ele seria interessante, mas para potencial de ganho na marcação a mercado continua 35,45, 40,55, 26 também. Para segurar esses papéis a longo prazo, sim, menos o pré-fixado, porque a gente tem o risco da inflação. O pré-fixado aí eu acho mais interessante para uma especulação. E o pré-26 para segurança, certo? Porque como a gente viu já em outras simulações que eu fiz aqui no canal, ele é um papel que vai segurar a rentabilidade mesmo subindo a taxa, tá? Então, pessoal, lembrando que isso aqui é uma média, a gente não tem garantia de como vai ser a média da outra semana, mas eu acho que eu vou sempre colocar esse quadro no canal, mostrando a média do ano com a média da semana, deixando ali informativo a mínima e a máxima, que pode mudar, né? Principalmente as mínimas, eu acho mais fácil mudar as mínimas do que as máximas nessa altura do jogo. Posso também fazer a média do mês anterior, tá? Se vocês quiserem essa informação, deixa nos comentários. Lembrando que isso aqui são impressões, são opiniões individuais, não constituem indicação nem recomendação para absolutamente ninguém, certo? Para isso você deve consultar seu assessor de investimentos. E bons investimentos a todos. É isso aí, até a próxima.